Fala pessoal, como é que vocês estão? Agente histórico aqui. Hoje eu vou reagir ao vídeo do Charlie Barkley, que é um cara que eu gosto muito, acompanho muito, acho extremamente inteligente, muito estudioso e um cara que é um trabalhista, que é uma corrente que eu gosto muito, que eu tenho muito afeto por ela, né? Não só por questões de identificação enquanto indivíduo, mas também por questões intelectuais, referencial teórico, enfim. E o Charlie hoje ele vai falar por que que ele não é liberal, ele vai traçar mais ou menos uma linha cronológica aqui explicando o início do debate, e eu vou tentar dar uma colaborada e também dizer, né, algumas coisas, remendar algumas coisas que o Charlie vai estar dizendo aqui, sem espantalhos, claro, e também justificando algumas coisas também, porque as pessoas geralmente acham que todo liberal, ele só aceita basicamente o que está posto, aquilo que o autor falou e pronto, não reflete sobre isso, não se aprimora sobre isso, e isso é uma falácia, tá, gente? Principalmente porque no Brasil a gente tem, as pessoas querendo enquadrar um liberal ou liberalismo em uma caixinha, né? Seja a direita falando que o liberalismo é uma coisa de esquerda ou de progressistas, né, ou a esquerda, eu digo uma esquerda mais marxista, falando que o liberalismo é de direita. Então a gente vai quebrar um pouquinho essa concepção e o Charlie Barkley vai ajudar a gente, porque eu vou reagir ao vídeo dele. Beleza? Vamos lá então? Vamos Tudo começar. bem com vocês? Uma das perguntas que eu mais recebo é o porquê eu não sou liberal. Muitas vezes eu me defino como alguém que é antiliberal, principalmente quando eu quero partir para a provocação. Porém, se a gente for aqui discutir rigorosamente, eu não me coloco como antinada. Por um motivo muito simples. Uma vez que você declara total aversão a qualquer coisa, e a aversão ela é um sentimento de repulsa, então todo o seu viés a respeito dessa coisa acaba sendo impregnado por esse sentimento. E isso Perfeito. naturalmente impede que você entenda essa coisa de verdade. Porque se a gente está falando aqui do liberalismo, a primeira coisa a se entender é que o liberalismo é uma corrente riquíssima, que possui vários desdobramentos, que possui várias ramificações de correntes, possui várias escolas de pensamento que são divergentes umas das outras. Então percebam que, a rigor, dizer que eu não sou liberal é só uma afirmação genérica que, no fim, não explica muita coisa. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui para demonstrar para vocês qual que é o meu entendimento a respeito do que chamamos de liberalismo e quais são, principalmente, os meus problemas com ele. Mas antes da gente ir propriamente para o tema do vídeo, eu gostaria de agradecer imensamente a cada um e cada uma de vocês que contribuíram para que eu pudesse comprar o notebook. Assim, graças numa boa. E peço, por favor, que se inscreva no nosso período da... Porque a origem do livro, toda ajuda é sempre super bem-vinda, Agora beleza? Bom, começa. pessoal, eu acho que antes de qualquer coisa, vale dar uma breve contextualização histórica. Porque a origem do liberalismo está intimamente ligada às transformações políticas, econômicas e filosóficas que ocorreram entre os séculos XVII e XVIII na Europa, e especialmente na Inglaterra, na França e na Holanda. Porque o liberalismo ele nasce como uma reação ao absolutismo, ao mercantilismo e ao controle da Igreja e do Estado sobre a vida econômica e intelectual das pessoas. Na verdade, eu vou até além, tá? Porque eu entendo a própria Reforma Protestante como um movimento que criou o embrião do liberalismo. E aí a gente está falando do século XVI na Alemanha ainda. Porque é Perfeito. no contexto da reforma e da contra-reforma que o Estado vai recuar diante das crenças individuais do povo. Porque durante a Idade Média você não tinha liberdade de acreditar no que você quisesse. Porque a própria fé até então não era uma questão de foro íntimo. É só com a quebra da legitimidade da autoridade da Igreja Católica e do Estado causado pela Reforma Protestante que começa a aparecer um pequeno espaço para que as crenças se tornassem meramente um atributo individual do sujeito, sem estar sujeito a algum tipo de coerção pública. Claro, né? Não foi tão simples assim, até porque depois muitos movimentos protestantes também perseguiram a fé alheia. Então eu não quero... Antes do Charlie continuar, a gente tem que entender também que Eh, isso vem até um pouco antes, tá, gente? Claro que a questão de direitos naturais, toda essa contextualização que o Charlie está fazendo,
ela também tem uma raiz que é social, tá, e vem lá da Idade Média, principalmente ali, né, da Baixa Idade Média, com o advento da criação da burguesia. Essa plenitude do pensamento clerical da época, ela é quebrada principalmente com o advento, né, do surgimento da burguesia. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos um dos laços, quer dizer, que a gente pode chamar de laços, né, que são esses laços que eu vou chamar aqui entre muitas aspas de trabalhista, tá, claro, tô sendo anacrônico aqui, tá, gente, mas ou laços laborais, que naquela época, né, nós tivemos o advento das corporações de ofício, das guildas de ofício e o que a gente chamava naquele período de comunas. E essas comunas, gente, permitiu com que essa sociedade, essa nova sociedade ou esse novo advento, né, com o surgimento da burguesia, rompessem alguns laços com o pensamento que era clerical, que era católico. Então, vem um pouquinho antes disso, se você for assim, se a gente for pegar o novelo total, né, a gente vai sempre retornando a períodos cada vez mais, anteriores. Porém, o surgimento da burguesia enquanto classe lá na Idade Média, já traz esse movimento de ruptura, e vai culminar na Reforma, tá. Então essas comunas que aconteceram lá atrás, já é um tipo de rompimento com esse pensamento religioso daquele período. E aí, né, claro que os burgueses, eles vão, né, tendo as suas o acúmulo dos seus bens materiais, vão surgindo, né, a possibilidade de estudo, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né, das universidades criada pelos burgueses. Temos também a Igreja Católica depois contrapondo a criação dessas universidades burguesas com a escolástica por toda a Europa. Então, assim, tem um contexto que ele é muito mais, eh, como é que eu posso dizer? Eh Anterior até o que o Charlie está dizendo, tá. Então, até nisso a visão que um liberal tem, muitas vezes outras correntes não têm, ela pode ser, diversificada, mas o Charlie não está errado em atribuir esse ponto como inicial não, tá. Num sentido eh, de debate moral, de debate jurídico da coisa, tá. Mas as raízes mesmo dessa ruptura, elas são mais antigas. Dizer que a reforma protestante foi de caráter liberal, porque ela não foi. Mas as consequências da reforma É, deram, tá, espaço para que o liberalismo pudesse se desenvolver. E aqui perfeito. eu cito um exemplo que deixa isso ainda mais claro. A reforma protestante quebrou a unidade religiosa na Europa e isso, por sua vez, enfraqueceu a ideia de que a ordem política e jurídica pudesse depender de uma única autoridade eclesiástica universal. E isso gerou um problemão do ponto de Claro, isso ajuda, né, essa ruptura ela já vem acontecendo desde o advento né, da do surgimento da burguesia, isso vem aumentando com o tempo, Renascimento, enfim, até chegar na Reforma. A Reforma é basicamente o ponto de ruptura maior, né, de questionamento maior, mas isso já está na sociedade, isso é lento, isso é paulatino, né. vista do direito, porque você tinha todo um continente que agora estava dividido entre católicos, luteranos, calvinistas e um monte de outras correntes. Logo, se você queria encontrar uma base da validade universal para o direito, isso não poderia ser feito a partir da religião, porque nem ela mais era universal. E quando você olha para o liberalismo clássico, uma das suas principais premissas é a noção do direito natural. E o direito natural surge para resolver o problema da fragmentação religiosa, e isso é muito importante, porque muita gente hoje entende o direito natural como uma ideia religiosa, quando, na verdade, ele é o oposto. Um dos primeiros filósofos que desenvolve a noção do direito natural é o Hugo Grossio, e ele formula o direito natural como um corpo sistemático de normas jurídicas que poderiam regular as relações entre os estados soberanos com base não na religião desses estados, ou qualquer tipo de autoridade divina, mas sim com base em uma razão natural. Inclusive, por conta disso, ele é considerado como um dos pais fundadores do direito internacional moderno. E ao fazer isso, o que ocorreu na prática foi que ele separou a moral da teologia. E detalhe, ele era religioso, porém
Como eu já falei, ele queria fundamentar um tipo de direito natural que poderia ser válido mesmo se Deus não existisse. Essa legalidade secular foi utilizada por ele para também defender questões relacionadas à propriedade, por exemplo. E para isso, o Gross ele transformou a sua teoria do direito político em uma espécie de teoria do contrato social. Sabem aqueles filósofos contratualistas? O Bob Jean-Jacques Locke. Rousseau, Pô, Thomas Hobbes, o John Locke? Então, todos eles dialogam de um jeito ou de outro com a obra do Hugo Grosso. Só que o Hobbes e o Rousseau tinham uma abordagem muito mais crítica, enquanto que o John Locke literalmente se baseou em Hugo Grosso para fundamentar sua própria teoria dos direitos naturais. E quem que é considerado o pai do liberalismo? Exatamente, o John Locke. E para o Locke é a propriedade privada que é o fundamento do direito civil, e ela seria um direito natural por um motivo bem simples. Porque o homem só existe enquanto sujeito particular e por isso só ele mesmo pode ser proprietário da sua própria pessoa. E o direito legítimo à terra seria dado a partir do momento que o homem utilizasse a sua força de trabalho para modificar ou produzir nessa terra. Ou seja, a propriedade privada é justificada pela ação produtiva do homem. Aqui a gente efetivamente está falando do liberalismo clássico que seria uhum. utilizado para fundamentar o próprio sistema capitalista. Não à toa, ele escreve o segundo tratado sobre o governo para justificar a Revolução Gloriosa que depois o absolutismo instituiu uma monarquia constitucional na Inglaterra. O John Locke ele defendia que o governo deveria ser limitado justamente para evitar que eles caíssem em tirania. E se precisasse, o povo tinha sim o direito de derrubar o governo e colocar outro no lugar por meios Uhum. revolucionários se fosse preciso. Tá? A gente está falando aqui do pai do liberalismo, não é do Marx, não. Mas a obra do John Locke também foi utilizada para legitimar um monte de coisa problemática, como o próprio colonialismo e até a escravidão. Já que o pai do liberalismo, como vocês sabem, né, não é segredo para ninguém, era um dos acionistas de uma empresa responsável por tráfico Sim. negreiro. Então, se falava do direito natural dos homens, mas esse direito natural era para homens específicos. Aqui eu vou pontuar o que o Charlie está falando. Basicamente, a construção do que a gente chama por direito natural, sim, tá em contraponto nessa essa divisão, né, ou desse deslocamento da moral da teologia, né, ou da religião. Só que, apesar de haver esse deslocamento, eu não consigo compreender esses homens, eh, distantes desse mesmo pensamento enquanto teológico, ou seja, essa moral ela tem um lastro, tem um, né, enfim, um rastro, né, de religião, de teologia dentro dela, porque é o que fundamenta o mundo até ali, até então, no caso, certo? Eh, há uma tentativa de superação disso. E aí, por isso que o Charlie, quando ele pontua, né, ó, enquanto trouxe avanços, né, nesse sentido e nesse outro, ele legitimou também a escravidão, né. E de fato legitimou, assim como o próprio John Locke, ele era, acionista de uma empresa que, eh, participava do tráfico negreiro. Aí você vai falar: "Pô, mas isso não é uma hipocrisia?" Literalmente é uma hipocrisia. E aí, né, a gente tá falando aí do pai do liberalismo, num sentido mais geral. E o pai do liberalismo econômico vai ser o Adam Smith. Mas, de fato, sim, o John Locke tá falando isso. Só que aí, gente, nós temos que entender que o o liberal John Locke, ele também está preso nas dinâmicas que envolvem a sua sociedade, tá. E é por isso que muitas vezes, e aí, eu acho que é até uma leitura, muitas vezes, que a gente tem anacrônica das coisas, de tentar desvencilhar o personagem, né, ou o indivíduo daquele período no qual ele está. Você fala: "Pô, mas se o liberalismo, pressupõe, né, uma igualdade jurídica entre os homens, escravos não deveriam existir". E eu concordo com isso. E tem outros pensadores, assim como o próprio Thomas Paine, que eu sempre trabalho com vocês aqui. Thomas Paine, eh, um pouco após o John Locke, ele já vai falar no sentido de, eh, libertação dos escravos, né, porque é moralmente errado, uma vez que você é liberal, você defender isso, direito das mulheres, de uma justiça agrária. Então, assim,
ao mesmo passo que nós temos liberais como o John Locke, que está preso à sua realidade e muitas vezes pensa dentro dessa mesma caixa. Como assim dentro da mesma caixa, Hugo? Ele está vivendo nesse sentido de, uma, entre muitas aspas, uma revolução contra as monarquias, porém, uma perpetuação de alguns mecanismos que já são existentes ou pré-existentes. Então, gente, o que eu penso disso? Significa que eu estou passando um pano para o John Locke? Não, ele literalmente era dono de escravos. Literalmente. Isso é uma hipocrisia? É, com certeza, uma hipocrisia. Isso define o pensamento liberal? Eu acredito que não. E por que não? Porque nós somos, reféns do nosso tempo histórico. Uma pergunta que eu sempre faço, né, às pessoas que geralmente tratam esse tema do John Locke, que o Charlie está trazendo aqui, é o seguinte: vamos nos vamos pensar, né, nos pensar enquanto revolucionários, né, e eu falo aqui enquanto liberal. Eu sou literalmente liberal, tá, gente? As temáticas que geralmente aí os conservadores eles utilizam contra a esquerda, né, questão de aborto, liberação de drogas, enfim, diversas das liberações que, geralmente os conservadores são contras e teoricamente, historicamente, os liberais, eles são divergentes dos conservadores e eu sou divergente dos conservadores, tá, eu sou a favor de muitas dessas liberações. E esses mesmos conservadores, né, vão me tratar como alguém de esquerda, né, assim como eu acredito que eu seja. E aí, por que que eu tô falando isso? Ainda assim, gente, eu estou preso dentro da minha temporalidade. Então eu não consigo pensar todas as liberdades postas atualmente, ou que, enfim, são pressupostas atualmente, aquelas que advêm, né, no nosso futuro, eu não consigo pensá-la enquanto indivíduo. Eu consigo analisá-las à luz das temáticas que aparecem. Aí você fala: "Hugo, mas cita um exemplo para mim". Eu vou tentar, né, florear isso. Nós temos aí pessoas que se dizem Therians, né, que é aquelas pessoas que se vestem como, animais, têm os trejeitos de animais, enfim. É uma coisa que é da minha temporalidade, correto? Eu não sou quer dizer, eu sou liberal o suficiente pra, tipo, não ligar se essas pessoas vão estar na rua vestido de fantasia imitando animais, correto? Aí se você for falar: "Pô, Hugo, mas juridicamente essas pessoas querem ser reconhecidas enquanto animais ou querem algum tipo de regalia, algum tipo de direito". Enquanto liberal, na época que eu estou, e aí influenciado por tudo que está nessa sociedade e por tudo aquilo que me trouxe até aqui, certo? E a gente pode chamar isso de moral. Eu muito provavelmente, e eu, né, sou o contrário. Eu nem sei qual o tipo de direito que eles possam estar pedindo ou possa pedir no futuro. Significa que no futuro eu vou ser um cara que, teoricamente, não sou a favor das liberdades dos Therian? Não. Eu quero igualdade perante aquela sociedade que eu conheço e, enfim, perante aquilo tudo que eu conheço, tem coisas que eu julgo, né, e aí sim é moral, tá. E as pessoas que falam que não julgam moralmente, muitos dos assuntos, tá, e eu tô falando isso nesse tipo de exemplo, porque a gente precisa de exemplos mais hã, tratar como superficiais, pra gente poder entender como que é a dinâmica. "Ah, Hugo, mas você está comparando Therians com escravidão?" Não, não é isso. Mas vamos lá, se a escravidão é uma coisa normal naquele período, eu não estou justificando não, tá, gente. Se a escravidão é uma coisa normal e que moldou a moral daquele intelectual liberal daquele período, muito provavelmente ele não vai entender o escravo como um igual. Então, juridicamente, ele não vai querer esse escravo como igual. Ele nem vai conceber esse tipo de ideia, entende? Algo, mas isso é errado. Aí, gente, o juízo de valor é para quem interpreta as obras, tá? Eu prefiro cada homem no seu tempo seja encaixado como no seu tempo. Agora, se você requerer ao John Locke como algo de virtude, algo virtuoso, aí eu já concordo com o Charlie. É um cara extremamente problemático. E aí, eu tô trazendo em contraponto aqui o Thomas Paine, porque o Thomas Paine, pô, morreu sozinho. Era um liberal, era um radical liberal, é o que eu me considero.
certo? Eh, as pessoas geralmente não gostavam dele, exatamente por ser radical demais. Aí você fala: "Pô, radical em qual ponto?". O Thomas Paine, por exemplo, ficou ao lado dos girondinos, ele era contra a morte do Luís XVI. E ainda assim era muito mais radical do que os pais, e ele é um dos pais fundadores dos Estados Unidos, do que todos os outros pais fundadores dos Estados Unidos, né, ou que muito dos franceses da Assembleia. Aí você fala: "Pô, mas então por que que os liberais não tratam melhor ele?". É porque geralmente, né, tem aqueles grandes bastiões das ideologias que você precisa perpassar, né, por eles. E aí depois você vai refinando o seu conhecimento. E é por isso que o liberalismo enquanto corrente, ele permite você ter um contraponto, né, com o tempo, mas você só aprende isso com o tempo. Dentro da sua própria temporalidade, gente, é extremamente difícil e complexo a gente dar conta de tudo. Eu poderia usar, por exemplo, os próprios marxistas. Eu sei que o Charlie não é, mas os próprios marxistas como exemplo. Eles fazem diversas críticas e diversas críticas contundentes, muito inteligentes. O Marx conseguiu abarcar dentro da sua intelectualidade todas as críticas possíveis para reformar a sociedade? A gente utilizar o Marx hoje, na forma nua e crua que é o Marx, a gente consegue responder tudo? Eu tenho quase certeza de que não. E as correntes marxistas que vieram depois, vieram consertando e acertando problemas, né, da própria ideologia, tá. Então eu acho que essa ressalva é boa ser feita por conta disso, porque senão você vai achar que todo liberal defende escravidão, ou todo liberal justifica escravidão, ou justifica desigualdade. Não, gente, não é isso. Geralmente as pessoas pegam os pontos que são negativos, e sim são negativos, para tentar, né, combater o que a gente propõe. Mas ao meu ver, os pontos que são discutidos, que são o importante, discutidos num sentido, assim, mais amplo, tá. A gente pega para debater, o conceito de liberdade, o conceito de propriedade, certo? Enfim, o conceito de justiça social, esse tipo de coisa que tem dentro da corrente do liberalismo, tá. Mas enfim, o desenvolvimento capitalista se deu justamente por conta de revoluções como a Gloriosa. Porque ao se Uhum, retirar o poder político dos regimes absolutistas e entregar esse poder político à burguesia, se pôde construir um ambiente jurídico e econômico que era muito mais eficiente. A gente está falando aqui das revoluções liberais que derrubaram de uma vez por todas o feudalismo. E por que é importante entender tudo isso que eu falei até agora? Porque é essa mudança do modo de produção que vai possibilitar a racionalização do próprio pensamento econômico. O Adam Smith, que é perfeito. considerado o pai do liberalismo econômico, não chega do nada, porque existe toda essa tradição liberal que o antecede. Então aqui vocês percebem que ocorre uma bifurcação. Se tinha o liberalismo político com Locke, né, o liberalismo político clássico, É, a gente chama de político social, tá, gente? Ou constitucional. e dele surge o liberalismo econômico, que foi basicamente o nascimento da economia política moderna. Adam Smith escreve A Riqueza das Nações como uma obra antimercantil. Porque ao observar o Perfeito, desenvolvimento das economias, ele percebe que o maior desenvolvimento estava ligado à divisão social do trabalho, que perfeito. efetivamente tinha capacidade de desenvolver a técnica para que você criasse produtos monofaturados, ou seja, a maior riqueza vem da produção de mercadorias e não dos metais, como se pensava naquela época. Ele também faz uma crítica muito forte aos fisiocratas. É, primeiro aqui só a questão da técnica, tá, gente? Quando a gente estuda esses períodos, né, ou da Baixa Idade Média até a Revolução Industrial, eh, essa palavra ela é muito recorrente, tá? Principalmente para nós liberais. Técnica. Com a técnica, tem o aprimoramento dessa sociedade, né, a evolução dessa sociedade. Uma evolução em qual sentido? Permitir que essas pessoas que convivem nessa sociedade estejam, né, de certa maneira, abastadas por meio desse tecnicismo. Ou seja, a gente precisa de energia elétrica. A técnica vai suprir isso. Em vez de a gente ter, por exemplo, um lampião em cada casa, hoje a gente tem uma energia elétrica que ela é muito mais, eh, entre muitas aspas, tá, gente, democrática.
entende? E a técnica nela, ela faz com que o gasto, né, seja menor, ou o custo seja menor. Enfim, eu acho que vocês conseguiram entender o que eu tô querendo colocar aqui, né. Agora ele vai falar sobre a sobre os fisiocratas. E eram aqueles economistas da época que acreditavam que toda a riqueza provinha da terra, né? Uma coisa que estava muito ligada a uma percepção do próprio sistema feudal, que ainda estava nas suas vias de superação, já que até o início do século XX ainda se tinha os chamados semi-feudalismos, né? Como era a própria Rússia. E aí sim, você tem efetivamente o desenvolvimento de uma teoria do mercado, lembrando que haviam outros autores que já tinham falado sobre isso também, mas é o Adam Smith que acaba sistematizando e sintetizando essa teoria e por isso que ele acaba se destacando. É, assim, a questão dos fisiocratas aqui eu acho que é muito importante, eu acredito que vocês já viram em alguns dos meus vídeos eu falando sobre fisiocracia ou fisiocratas aqui no Brasil, né. A gente tem muito essa questão do agronegócio ligada à dinâmica comercial e de desenvolvimento do nosso país. Eu sou totalmente discordante, porque como eu sou um liberal, o Adam Smith para mim ele tem razão nesse sentido. A técnica ela, ela traz mais possibilidades, certo? A gente deve esquecer a fisiocracia? Não, claro que não. Porém não pode ser o foco da nossa nação. Então o foco da nossa nação não pode ser em ser um grande fazendão, em vender produtos da terra. Não, nós temos que melhorar a nossa técnica, ter tecnologia, certo? E, se possível, também vender grãos, vender aqueles artigos que são da terra. Perfeito, esse é o tipo de nação que eu acho que seria o ideal. Por que não estar na fronteira tecnológica e também vender, né, grãos de alta qualidade? Porque a gente tem um solo muito rico. Certo? O Adam Smith já fazia esse questionamento lá atrás. E, claro, tem toda uma dinâmica, tem a dinâmica, esse sistema semi-feudal que o Charlie falou, certo? Ele também e aí, gente, vocês têm que entender, o Adam Smith, ele tá falando em perspectiva e trazendo a retrospectiva do que teve antes, né, que é feudalismo, certo? E o início dessa era, que a gente vai chamar depois de era moderna, que é, né, o com o advento da burguesia, né, renascimento, reforma, enfim, grandes cidades, cidades cosmopolitas, o um melhoramento da técnica, trabalho assalariado, que a gente vai falar mais à frente também, enfim, tudo isso tá, né, dentro daquilo que o Adam Smith está olhando. E ele não está só normatizando ou teorizando isso, ele também está descrevendo, tá, gente? Isso é uma coisa que muitas vezes, principalmente os marxistas, erram ao ler Adam Smith. O Adam Smith, ele não está só normatizando o que teoricamente deveria ter ou como deveria funcionar, certo? Ele está fazendo uma leitura e expondo como funcionam as coisas, tá? As coisas estão assim, pessoal, desse jeito. Teoricamente, elas deveriam funcionar desta maneira aqui. E novamente, o Adam Smith, ele é um refém da sua temporalidade. E é por isso que muitas vezes as pessoas debocham do Adam Smith, né, colocam ele como alguém inocente, alguém que, enfim, não entende muito de nada, né. Eu acho até muito interessante, né. Muitas vezes muitos marxistas desdenham do Adam Smith, sendo que o próprio Marx se baseia, né, naquilo que o Adam Smith escreveu para poder fazer toda a sua a sua teoria, certo? Só que, enfim, desvalorizam. O que eu gosto no Adam Smith é que ele faz esse balanço, ó, as sociedades estão funcionando dessa maneira. Elas deveriam funcionar dessa maneira aqui. Por conta de quê? Porque, enfim, aí ele vai explicando, ele vai dando os argumentos dele do porquê deveria funcionar de tal maneira, tá. Mas ele não era inocente, tá bom. Ele já falava, né, em salários, tá, não salário mínimo enquanto a gente conhece, mas salários. E olha só, a gente tá nessa discussão de escala 6 por um, de salário mínimo, que eu vi muita gente falando na internet sobre salário mínimo. Gente, entenda uma coisa, o salário para o Adam Smith é um salário que permite, o trabalhador, né, condições mínimas, tá?
Hoje a gente tem um salário mínimo. Parece correlativo isso? Parece que tem algum fundo isso aí? Ele não falava de salário mínimo, eh, postulado pelo Estado, enfim, nada disso. Só que, se a gente for analisar bem, interpretar bem o Adam Smith, ele está falando de um salário que permita às pessoas, né, minimamente viver, certo? E quem vai definir isso? Teoricamente seria o próprio trabalhador ou as próprias condições que a sociedade impõe para ele. R$ 600 hoje, por exemplo, daria para o trabalhador comer no mês? Não dá. 1.600, né, salário mínimo, dá para um trabalhador viver? E se não der, como é que vai fazer? O empregador vai pagar o salário ao qual o trabalhador precisa para viver minimamente bem? Então, gente, assim, não me venham com espantalhos que comigo não vai funcionar, tá? E o próprio Adam Smith também vai dizer que, eh, os empresários, né, ou seja, aqueles que são os donos aí desses meios de produção, de certa maneira, né, tacitamente eles acordam para manter os salários baixos. Isso é uma coisa que o próprio Adam Smith está falando, ou seja, ele está relatando daquele momento, daquele período. E ele é contra isso. Hoje o Adam Smith, ele muito provavelmente seria tratado como um comunista, né. Tá? E para ele, o mercado teria capacidade de se auto-organizar, porque o interesse produtivo dos agentes seria utilitarista. Tem até o exemplo famoso que ele mesmo dá na obra, quando ele fala que o padeiro e o cervejeiro não produzem pão e cerveja só porque são benevolentes. Eles produzem porque querem os rendimentos desse trabalho para suprir as suas próprias necessidades. E ao suprir as suas necessidades, eles oferecem produtos que também vão suprir a necessidade dos demais membros da sociedade. Então, não haveria qualquer necessidade de intervenção do Estado na economia, porque o ímpeto produtivo é uma característica natural do homem. O Estado serviria apenas como regulador de última instância para garantir que o direito à propriedade privada fosse mantido e para evitar que a proteção estatal a determinados setores criassem monopólios que, segundo ele, deslocariam os capitais de atividades nas quais eles se alocariam de forma natural. E isso não seria saudável para a economia. Mas assim, eu estou simplificando bastante, tá? Então eu vou contribuir com o Charlie aqui, tá. É assim, é subjetivo que o Adam Smith ele tem uma visão utilitarista nesse sentido, tá. Eh, e aí eu já falei aqui da questão da subsistência, né, do trabalhador, enfim, você vai encontrar isso lá na própria Riqueza das Nações, capítulo 8, tá bom. Eh, ele vai criticar o poder dos empregadores, eu acabei de falar também, no próprio capítulo 8 ele vai falar sobre isso, tá. Eh ele vai criticar leis contra trabalhadores, então olha só, essa questão da escala 6 por 1, gente, é uma discussão que eu trago sempre aqui, eu enquanto liberal, certo, citando Adam Smith, eu defendo o fim da escala 6 por 1. Algo mais isso, a gente é muito pouco produtivo. Tem ferramentas e tem maneiras de você aumentar a produção, tá gente. Não é o nível da escala que vai dizer, tá. Pontuado isso, eu já falei isso em outros vídeos, vamos seguir aqui. Eh Basicamente, tá, o Adam Smith, ele geralmente as pessoas tendem a achar que ele é inocente, enfim, que ele observa o mercado como algo que se autorregula. Mas olha só, os exemplos que o próprio Charlie utiliza, né, um cervejeiro e um padeiro. O Adam Smith, gente, ele tá preso, né, às dinâmicas a qual ele convive. E aí, eu acho que isso é importante a gente pontuar, e é por isso que eu acho que o marxismo é muito importante, porque o Adam Smith ele tá preso naquelas construções da sociedade dele, e ele tá vendo o mercado que é cotidiano dele, tá. Ele não nisso sim, nisso o liberalismo ele falha, porque ele não consegue prever tudo, antever tudo. Então, de certa maneira, o Adam Smith ele tá sendo um pouco, muito pouco, tá gente, inocente, nesse sentido. Ele tá vendo um mercado quase como um mercado local, uma dinâmica local, pequena. Ele não previa, por exemplo, cartéis no período dele. Ele não previa, por exemplo, né, monopólio da informação como as big techs que nós temos hoje em dia, né, que vão depois tomar o estado.
tá? Mas essa questão do Estado se autorregular, ele está falando nesse sentido que é um sentido simplório, mas é um sentido que está posto para ele, tá? E aí, novamente, nós temos que lembrar que o Adam Smith ele está falando, ele está expondo o que acontece, tá? Ele está expondo o que acontece e ele está trabalhando dentro dessas determinações que estão expostas para ele. Aí você vai falar assim, pô, Hugo, mas então se você usar o Adam Smith hoje, ele não consegue dar conta de falar, por exemplo, de oligopólios e monopólios. Depende, se você utilizar o Adam Smith, a leitura dele da sociedade, quer dizer, a exposição dele da sociedade dele, você não vai dar conta, claro, porque ele está falando do século, né, 17 e 18. Agora, se você pegar o Adam Smith e pegar algumas das interpretações dele sobre alguns princípios, como justiça, defesa, obras públicas e instituições, e também essa preocupação do Adam Smith, né, com o monopólio, e aí, gente, entenda o monopólio. O Adam Smith ele tem como pressuposto o monopólio que era na mão do Estado. Então, se ele é um liberal, ele não gosta de monopólio porque o Estado detinha o monopólio de tudo, até mesmo da criação do pão. E aí você vai falar, pô, mas como assim? Tô tratando o exemplo que o próprio Charlie deu. Eu não sei se vocês sabem, mas na Idade Média, o forno, tá? O forno e o moinho, né? Eles eram bens que, enfim, estavam ali no, oh meu Deus, no feudo e era de uso comum. Só que você pagava uma taxa para poder utilizar essas ferramentas ou enfim, esses esses recursos que tinham no feudo, você tinha que pagar para o senhor feudal. Então, basicamente, você não poderia criar o seu pão e vender o seu pão. Algo, mas no feudalismo tinha uma diferença? Tem, claro que tem uma diferença, mas eles estão trabalhando com o que eles tinham antes e mostrando o que eles têm agora. De certa maneira, você pode ter padeiros no período do Adam Smith? Pode. Antes, poderia? Não. Então, de certa forma, tinha um monopólio daqueles que podem ou não podem. Independente, né, na mão de quem que esteja. Então, o Adam Smith, ele não gosta de monopólio. Então ele acha que o mercado, ele se autorregula, mas ele está utilizando de exemplos que são do cotidiano. O dono de bar, o padeiro, né, ou seja, eu falei o cervejeiro no caso, né, o padeiro, enfim, o dono do sei lá, o dono da ferraria, enfim. Aí ele vai dizer que isso de certa maneira se autorregula. E a gente pode ter uma compreensão disso na própria nossa sociedade. Ou a gente tem, por exemplo, o monopólio de padarias, né, ou monopólio, sei lá, de cervejarias. Cervejaria hoje é uma coisa mais gourmetizada, né, mas, enfim, padaria, por exemplo, mercadinho, é só de um dono? Ou quanto mais gente abre, esses preços muitas vezes se regulam? Claro que hoje a gente tem outras práticas, né, por exemplo, prática de cartel, e que atrapalha a questão dos preços, enfim, são, mexidos artificialmente, coisa que muito provavelmente o Adam Smith criticaria. Então, assim, eu acho que é importante a gente atribuir aquilo que está no tempo dele ao tempo dele, certo? O que que ele discute? Justiça, por exemplo, que é a palavra que ele mais utiliza dentro da riqueza das nações, né? Garantir leis e tribunais para proteger direitos, principalmente direito do trabalhador. O Adam Smith ele vai falar do trabalhador o tempo todo. O tempo todo. Ele vai falar de justiça, garantir direitos. E aí, gente, eu sei que, assim, às vezes causam né, "Nossa, Hugo, mas como assim, né?" O Adam Smith tá vendo isso. Ele tá vendo essa sociedade se modificando, certo? É claro que ele não pôde ter contato com coisas que são superiores a ele. E aí a gente tá falando num sentido em qual sentido que eu tô falando isso? Hoje a gente tem internet, hoje a gente sabe que, por exemplo, o próprio YouTube tem monopólio, né? Dentro da sua plataforma, né, monopólio dos direitos e dos deveres a qual os trabalhadores ou aqueles que estão aqui fazendo o vídeo devem cumprir e devem seguir. Você que é muito pequeno, você muito provavelmente, né, ou até mesmo aqueles que são grandes aqui dentro da plataforma, não conseguem bater de frente com a plataforma. Existe um monopólio. E aí, a gente pega a ideia do próprio Smith, né, sobre ser contra um monopólio, e aí a gente traz aquela ideia de lá
para cá e a gente reinterpreta ela na nossa sociedade, não o contrário. Porque se a gente fizer o contrário, a gente nunca consegue entender o que os caras pensaram no passado, entende? Então, assim, a questão também da mão invisível, né, que é beira a falácia, tá, gente? É porque essa questão da autorregulação que é trabalhada no Adam Smith, tá? É, é colocada como a mão invisível, tá? Ele vai utilizar esse termo, acho, se eu não me engano, 3 vezes, eu posso estar enganado, tá? Mas ele não tá falando, né, desse ente quase que transcendental que normatiza as as trocas, né, ou o comércio. Não, não é bem isso. Mas que muitas vezes, movido pelos interesses, as pessoas elas tendem a se adequar, tá. Mas a gente pode fazer críticas a isso. Não, perfeito. A gente pode criticar, certo? Mas a gente criticar esse pensamento lá no período dele, ele vendo a sociedade dele conforme ele está vendo naquele período, é muito complexo, porque a gente não viveu aquilo, certo? E para a gente responder aquilo lá em perspectiva, a gente tem que adentrar aquele período, correto? Então vamos continuar. Vai por mim, porque o Adam Smith ele trata exaustivamente sobre a função da moeda, ele fala sobre crédito, fala sobre a importância do desenvolvimento dos transportes e especialmente do hidroviário, ele fala sobre como o capital se converte em lucro, ele fala sobre a dinâmica das relações trabalhistas, inclusive dizendo coisas que fariam ele parecer nada liberal diante do que é propagado pelos liberais de hoje. Ele fala sobre como o descanso é uma necessidade para preservar a saúde dos seus trabalhadores, justamente para que a sua capacidade de produzir seja ainda mais eficiente. Ele trata também como o trabalho livre era muito mais eficiente do que o trabalho escravo, justamente por considerar que o salário era um tipo de mecanismo necessário para que a produção pudesse ser absorvida. Ele diz também que os patrões sempre estão associados para garantir o menor salário possível, e ele inclusive alerta que a manutenção dos salários baixos poderia estagnar o desenvolvimento da economia, uma Uhum. vez que esses salários sequer garantiriam o sustento das famílias, fazendo com que as próprias famílias não crescessem. Então, assim, percebam que Adam Smith é o pai do liberalismo, só que ele não era um liberalismo tosco, entende? Mas, muito pelo contrário, o Adam Smith antecipa uma série de coisas que seriam utilizadas pelo Ricardo e pelo próprio Karl Marx. E eu contei tudo isso para que vocês vejam que o liberalismo nasce como uma tentativa de emancipação daquilo que estava estabelecido antes dele. Só que, ao meu ver, Perfeito, ao longo da perfeito. sua própria transformação, o liberalismo foi se tornando incapaz de compreender as estruturas de poder adequadamente e passou a pintar um tipo de sociedade idealista que simplesmente não encontramos quando observamos na prática. Ponto. Concordo com o Charlie, concordo plenamente com o Charlie, tá. É uma tentativa e isso, gente, todas as ideologias elas funcionam dessa mesma maneira. É uma tentativa, tá, de, enfim, de fazer com que aquela sociedade ela minimamente funcione, a gente supere alguns dos problemas que essa sociedade impõe e ela funcione. O liberalismo traz isso, o liberalismo traz isso, tá. Ah, mas o liberalismo hoje ele tem sido rebaixado, que é o início da fala aqui do Charlie, né. O liberalismo ele tem sido cada vez tem piorado. E eu concordo com o Charlie por conta da própria visão dos liberais ou dos ditos liberais, tá. Os próprios liberais coadunam para esse tipo de ideia, né, de um liberalismo que hoje é, assim, um simulacro do que já foi. Claro, eu pude ler outros autores, eu vou trabalhar aqui enquanto o Charlie vai falar, eu vou te mostrar para vocês alguns autores que eu gosto, alguns autores que eu acho que sim, superaram essas críticas, mas assim como toda ideologia, gente, o liberalismo vai ter falhas, não dá conta de tudo, certo? E é por isso que a gente precisa de outras correntes ideológicas e filosóficas falando, debatendo, criticando, porque do contrário, a gente continua vivendo uma coisa que, assim, parece não ter fim, certo? E muitas vezes reproduz aquele ciclo, né, de violência, de desigualdade, de injustiça. E de fato, o liberalismo ele sim, ele é falho sim, tá?
Não tem esse negócio de: "Ah, o liberalismo é perfeito". Não, não é, não é. Muitas vezes pressupõe desigualdade material, pressupõe algo, mas você não tem vergonha de falar isso? É claro que não, é claro que não. E por que não? Porque, gente, entenda uma coisa, a gente não consegue mudar uma sociedade do dia pra noite. E olha só, a gente tá há quase, vamos lá, há basicamente pouco mais de 300 anos conversando sobre isso. A sociedade mudou? Mudou. Muitas coisas mudaram pra melhor? Mudaram. Muitas coisas mudaram pra pior? Mudaram pra pior. E a gente tá aqui tentando mudar as coisas. "Ah, mas dentro do liberalismo não tem espaço pra mudança". Isso é uma mentira. Do contrário, essas mudanças que eu acabei de citar pra pior ou pra melhor, né, não teriam acontecido. Não tem algo ou alguma ideologia que, eh, possa dar conta do todo, tá. Por mais que possam aparecer os marxistas aqui falando: "Ah, tem sim", ou o próprio os trabalhistas que eu gosto muito: "Não, tem sim", ou os próprios conservadores que, enfim, foram uma ideologia dominante por muitos anos, certo? Ninguém dá conta de tudo, gente. Ninguém dá conta de tudo. A sociedade, ela é reformada, e é uma palavra que os marxistas odeiam, né, reformar a sociedade ou reformar o capitalismo, né. No fim, é isso que o ser humano faz o tempo todo, certo? Desde a antiguidade até hoje. É claro que tem períodos que a ruptura é maior, eu concordo. Às vezes uma ruptura maior é necessária, né, e é por isso que eu acho justa, né, e digna, eu corroboro com alguns pensadores liberais, que é justa e digna a pretensão, né, dos marxistas em tentar mudar a sociedade. Como eles vão fazer isso, aí é um problema deles. O próprio Thomas Paine, né, ele teve contato, por exemplo, na Revolução Francesa, com o Graco Babeuf, certo? O Graco Babeuf a gente pode chamar aí como o precursor do comunismo. E o Graco Babeuf, o próprio Thomas Paine elogiou ele. Apesar de não concordar com uma ruptura abrupta, mesmo que a Revolução Francesa tenha sido uma ruptura abrupta, nós temos, né, a sedimentação dessas coisas, né, nós temos níveis para essa ruptura. Algo, mas é muito conveniente. Conveniente para quem? E aí a gente tem que fazer essa pergunta todos os dias, conveniente para quem? Alguém vai estar no topo, alguém está embaixo. Eu quero justificar isso, eu acho que as pessoas têm que estar algumas no topo e algumas embaixo. Não, por mim poderiam, ao meu ver, né, todos poderiam estar em igualdade, né, em pé de igualdade. E deveriam. Como vamos fazer isso? Suprimindo as pessoas? Dando liberdade para as pessoas? Matando as pessoas? Essa é a pergunta que eu faço enquanto liberal. Não acho que minha ideologia é pura, qualquer coisa do tipo, não. Acho que ela tem muitos defeitos. Dentro dela eu encontro coisas que são virtuosas e tento trabalhar essas coisas. As coisas que são ruins aceito totalmente a crítica. Eu acho que muitas vertentes não aceitam as críticas assim tão facilmente, tá? Então, é evidente que existem premissas liberais das quais eu concordo, porém, de maneira estrutural, digamos assim, eu acho o pensamento liberal absolutamente insuficiente na hora de se compreender o mundo. E é por isso que eu não sou liberal. Eu discordo absolutamente do mito que se criou em torno do indivíduo autônomo. Ou seja, essa atomização da vida como se o indivíduo existisse antes ou até à parte dos próprios vínculos sociais. O que não é de maneira nenhuma verdade. O indivíduo ele é o resultado do meio social dele, e não o contrário. Você não é você porque você decidiu que seria. Você é você pelo acúmulo de todas as decisões que você tomou ou que tomaram por você diante de um meio social condicionante e cheio de limitações que você simplesmente não foi capaz de definir. Você não escolheu. Você se construiu através da cultura que existe ao seu entorno, através das pessoas com quem você convive ou conviveu em algum momento da vida. Você é o resultado da educação que foi dada a você por terceiros. E melhor ainda, a sua vida privada é o tempo todo impactada pelo efeito de outras decisões privadas. Justamente porque a sociedade é um organismo que está todo interconectado. Só que o liberalismo parte da ideia que o entendimento das partes são o suficiente para se compreender a dimensão do todo, e isso não é verdade.
Até então o Charlie estava indo bem, mas aqui no final ele coloca como o liberalismo como uma corrente quase que homogênea nesse sentido, certo? Por quê? Pensa todas as, enfim, todas as partes como a soma de todas as partes como um todo. Não, não é bem assim não. E aí, por que que eu tô falando isso? Ele vai fazer uma crítica que é sociológica ao liberalismo. E se você fazer essa crítica sociológica ao liberalismo do Locke, por exemplo, ou do Smith, né, vai dar certo. Porque naquele tempo a gente não falava de sociologia. Mas se você fizer a mesma crítica, né, ao próprio Thomas Paine, que está dentro dessa época, né, um pouco mais à frente do Locke e quase contemporâneo aí do Adam Smith, essa crítica já vai ser um pouquinho não tão forte assim. E se você fizer, por exemplo, essa crítica a Hobhouse, por exemplo, né, que já tem uma visão muito mais sociológica da sociedade, utilizando muitos dos argumentos que o próprio Hegel vai utilizar, enfim, entendendo muito do que o marxismo pressupõe, isso já vai meio que quase que cair por terra. Isso sem dizer, né, do próprio John Rawls aqui, eu até trouxe aqui, ó, Teoria da Justiça do John Rawls, que é um liberal, né, mais contemporâneo nosso. Enfim, eh, há um refino, tá, Charlie? Então, eu acho que esse é uma coisa que, claro, eu não tô aqui fazendo uma crítica a você, porque eu acho que, primeiro, você não é liberal. Segundo, não tem como a gente ler toda uma, enfim, toda uma corrente ideológica. É impossível isso, né, é impossível. Vai ficar a vida inteira para você poder ler, minimamente, uma grande parte dessa corrente. Mas ler ela por completo, né, enfim, suas ramificações e as suas reinterpretações é muito difícil. Então, por exemplo, o Hobhouse já é uma teoria uma teoria mais social, né, do liberalismo, a gente pode chamar de liberalismo social. A gente vai ter aí o próprio John Rawls também trazendo essa questão, né, de um liberalismo mais justo, tratando as questões que são referentes, né, eh, à justiça social como um todo, né, de uma forma mais ampla e muito mais também, contemporânea, certo? Temos outros autores como o T.H. Green, por exemplo, né, que é influenciado pelo Hegel, né, criticando esse liberalismo individualista clássico, né, do John Locke, certo? Propondo uma ideia diferente de liberdade e aí, eu acho que é o ponto que muitas vezes as pessoas que não são liberais não entendem. Um liberal, gente, ele tem essa liberdade de entender e interpretar os próprios conceitos. O conceito de liberdade muitas vezes vai ser diferente de um liberal para o outro. E aí, esse conceito ele pode ser reformulado nessa contemporaneidade, ou seja, no momento que a gente vive, certo? Por exemplo, o próprio T.H. Green, por exemplo, ele vai falar, né, que liberdade não é apenas ausência de interferência, que é o que basicamente temos lá no liberalismo clássico, né? É capacidade real de desenvolver as próprias potencialidades. Vai parecer até né, vai parecer até quase que socialista isso, certo? O Rob House, que eu acabei de mostrar o livro dele aqui para vocês, né, a liberdade depende, né, de condições sociais que permitam o indivíduo desenvolver suas capacidades. Então já está totalmente ligado a esse contexto sociológico de sociedade. O Adam Smith, ele não consegue ter esse tipo de leitura porque ele está preso no tempo dele. O John Locke, igualmente, certo? Então, o próprio Rob House ele vai argumentar que essa riqueza ela é produzida socialmente, né? E aí ele vai influenciar muito esse estado de bem-estar social que a gente discute, que a gente tem na Alemanha, por exemplo, né. Temos outros autores como John Dewey, por exemplo, falando sobre, né, criticando esse liberalismo clássico dentro da própria corrente liberal, né. Ou o John Rawls, que eu acabei de mostrar aí a capa do livro para eles, né, para vocês no caso, né, que, ele vai pressupor ou vai lutar por liberdades básicas, iguais. Ou seja, o ponto de partida ele tem que ser igual para todo mundo. Do contrário, a gente não é livre o suficiente. Então ele tem uma visão mais institucional, né, do liberalismo ou do conceito do que é ter liberdade, né. A desigualdade, ela só vai ser, permitida dentro, por exemplo, do John Rawls, que é a teoria da justiça, né,
ela só vai ser permitida, se beneficiar os menos favorecidos, ou que seja, aqueles que já saíram atrás nessa corrida. Entende? Então, assim, o liberalismo ele tem muitas vertentes e tem muitos refinos do que foi, né, a ideia liberal clássica lá no passado. Eu acho que a que mais destoa e a mais ultrajante dentro do liberalismo é o que a gente chama de neoliberalismo. E o Charlie vai comentar sobre isso, e eu também acho que é extremamente ultrajante a ideia de liberalismo, né. O que a gente atribui hoje como liberalismo, que é o neoliberalismo. Esse eu acho ultrajante a ideia de liberalismo, tá. Então assim, eu nem culpo o Charlie de não saber isso, porque assim, a corrente ela é muito grande, ela tem muitos autores, tem muitas leituras, e enfim, eh, o liberalismo ele se adequa também. Eu acho que essa é uma das coisas que faz o liberalismo ser uma corrente ideológica tão forte, tá. Às vezes ela não precisa ser, tão, como é que eu posso dizer? Eh, ela não é tão explícita assim às pessoas, mas muitas vezes, e é o que muitas vezes eu vejo os marxistas falando senso comum. O que o senso comum diz? Eu falo assim, coisas que a gente muitas vezes a gente não liga, não dá muita bola e a gente vai opinar. O senso comum geralmente ele é liberal, majoritariamente liberal. E por isso quando os marxistas falam: "Ah, mas isso aí é senso comum", eu não me sinto ofendido, muito pelo contrário. Prova um ponto, né, prova que essa ideologia, ela é uma ideologia de massas, certo? Algo mais precisa de refino, concordo plenamente. Algo ela é pertinente de crítica, concordo plenamente. Algo, mas ela foi muito rebaixada, principalmente com o advento do neoliberalismo, concordo plenamente. Então assim, eh, essa tradição, né, apesar dessa premissa inicial, né, que o indivíduo ele pressupõe a sociedade, ela já mudou bastante, tá? Ela já mudou bastante. E aí, dentro dessa liberdade de interpretar o conceito de liberdade, né, eu faço essa digressão com meus alunos, que é o seguinte: "Ó, eu sou liberal, eu tenho mais liberdade hoje ou, sei lá, quando não existiam os estados?" Aí você fala: "Pô, mas qual que é a ideia disso?" Hoje, por exemplo, eu tenho que, para me ser livre de fato, eu tenho que ter direitos políticos, o mínimo de condição monetária, eu tenho que ter, aí vamos lá para o aspecto da segurança. Dependendo da cidade que você morar, você tem que ter um carro blindado, você tem que morar num como é que fala, gente? Oh, meu Deus, esqueci aqui agora o nome. É conjunto habitacional, não. Eh, Num condomínio fechado, né. Para você ter saúde, você tem que pagar um plano de saúde muito caro. Isso não tô trabalhando nem na realidade muitas vezes do Brasil, mas de outros países também, trazendo isso à tona, né. Então assim, você é de fato livre, já que você não pode brincar na rua, você tem que brincar dentro do condomínio? Você é livre, já que você não preci em vez de você comprar o carro que você quer, você tem que comprar um carro que ele é blindado? Entende? Então essas perguntas elas são pertinentes e dentro do liberalismo essas perguntas elas podem surgir e pode ser passível de debate o tempo todo, coisa que não está estabelecida, tá gente, não está estabelecida. É por isso que muitas vezes quando a gente vai discutir liberdade de expressão e muitas outras coisas, o pau quebra. Dentro do liberalismo o pau quebra geral. E aí os nossos críticos eles geralmente apontam o quê? A visão mais pessimista dentro dessas ideias. E de fato tem que fazer isso, é uma estratégia também, né. Mas enfim, eu concordo com o Charlie, mas acredito que temos que refinar um pouquinho esse sentido do liberalismo, né, do que a gente está tratando de fato. O todo não é meramente uma soma das suas partes. Então, vejam que o meu problema com o liberalismo é, antes de tudo, sobre as suas premissas metodológicas. E não me venham com espantalhos, tá? Pois discordar da premissa metodológica do liberalismo não é a mesma coisa que negar que o sujeito individual existe. O que eu estou dizendo é que o sujeito individual existe sempre dentro de um esquema muito maior do que ele mesmo e que o afeta o tempo todo. A própria noção do que seria a liberdade do homem não pode estar desatrelada do próprio ambiente em que um homem está inserido. Porque esse indivíduo está numa determinada classe, ele está inserido em uma determinada família, ele está sujeito a um tipo de educação e saúde que está disponível para ele naquele
ambiente. Ou seja, toda escolha individual está mais ou menos limitada a esses fatores. E aí, de novo, me protegendo contra mais espantalhos. Observar que a liberdade de escolher sempre tem limitações não é dizer que o indivíduo não é responsável por aquilo que ele escolhe. Nesse sentido, eu sou absolutamente um existencialista, assim como Jean Paul Sartre. Todas as pessoas do mundo são eternas vítimas das suas circunstâncias. Vítimas no sentido de que ninguém pode escolher em que lugar e posição vai nascer. Mas uma vez que esse sujeito se encontra no mundo, em última instância, a única coisa que ele tem é a liberdade de escolher diante das limitações que lhe são impostas. Concordo plenamente, o John Rawls vai falar sobre isso, né, que é um liberal. Então, o indivíduo é sempre o responsável por aquilo que ele faz. O problema é que o liberalismo pega isso e transforma em uma questão estritamente individual, e aí é que está o problema, porque não adianta só individualizar a responsabilidade dos atos. É necessário também entender como se dá o condicionamento que levará a esses atos. E aí, nesse sentido, eu considero que o liberalismo muitas vezes dá brecha para visões que são profundamente antissociológicas e, por sua vez, antissociais. Já foi assim. Aí eu concordo com o Charlie, já foi assim. Hoje já tem uma visão totalmente diferente. E aí, essa questão do conceito de liberdade que eu discuti aqui com vocês, ela funciona dessa maneira, tá, gente? O conceito tá lá, você pode discutir o que que a gente tem que defender, a vida, a liberdade e a propriedade, os conceitos estão lá. Se você vai, reinterpretar esses conceitos, é uma questão sua, enquanto liberal, dentro dessa limitação social que a gente tem. Social e eu diria temporal que a gente tem. Então, de fato, eu não acho que seja um método de exclusão sociológico, isso eu não concordo com o Charlie. Eu acho que, naquele período, sim, tivemos essas dificuldades. Essas dificuldades, elas foram remodeladas, tá? Essas críticas, elas foram apropriadas e muitos dos autores que são liberais, já se apropriando dessas críticas, já remodelaram os próprios conceitos, né, de liberdade, por exemplo, e propriedade, dentro dessa sociedade que é limitada. Então, assim, o pressuposto do liberal clássico é esse indivíduo autossuficiente ou autônomo? Sim. Ele se mantém? Sim, dentro dessas limitações impostas por essas instituições e impostas por essa sociedade ao qual ele vive, ou seja, o quão livre eu posso ser dentro dessa sociedade que eu vivo. Então, esse é o conceito lá de trás, transvestido ou, né, enfim, transportado para essa sociedade que vivemos agora. Mas isso requer um grau, né, gente, de honestidade, requer um grau de abstração, requer um referencial teórico grande, tá? Não é simplesmente, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, o que muitos liberais fazem, né? Vide Engenheiro Léo, que aparece num monte de podcast aí falando um monte de merda, sendo que ele não sabe porra de nada. Entende? Então é muito diferente quando você pega alguém que é liberal de fato. Liberal de fato, entende, gente? Quando eu falo liberal de fato, é alguém que realmente leva a sério o que é liberalismo, lê as correntes e interpreta tudo isso que foi dito dentro dessas mesmas correntes. Beleza? Com Locke, a premissa central da moralidade liberal foi estabelecida diante da defesa da propriedade privada, o que muitas vezes acabou transformando a defesa da liberdade em uma defesa específica da liberdade da classe proprietária. E assim, eu não acho que é um problema existir a propriedade privada. Para mim, o problema é transformar a propriedade em um princípio superior à justiça social, à soberania popular e à dignidade material daqueles que geralmente não têm nada. Querem ver um exemplo? Então, assim, eu acho que a gente tem que também conseguir explicar o porquê disso, né? Nós temos que entender que antes não era permitido esse tipo de liberdade. E a liberdade aqui, por que que ela é atrelada à propriedade privada? Por quê? O servo não era dono de si mesmo, gente. E eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem disso. A pessoa não era dona de si mesma. Ela estava pressuposta às vontades de um outro ente privado. E por isso que muitas vezes, e aí, assim, claro, como ela vai ser justificada depois, né, a gente pode criticar e é passivo de crítica, mas a gente não pode perder de vista o porquê essas coisas se fundamentalizaram.
Se fundamentalizaram não, gente, desculpa, se fundamentaram. A gente tem que ser honesto nesse sentido. E aí é uma visão que eu tenho do liberalismo. "Ah, mas eu tenho uma leitura diferente sobre isso, mas eu não sou liberal". Pô, pode até ser, mas aí é uma leitura que a sua vertente tem sobre o liberalismo. Pode perguntar a todos os liberais aí, né, principalmente assim, eu acho que principalmente aqueles que são honestos, né. Mas essa visão ela tá intrinsecamente ligada, né, a aquilo que veio antes, aquilo que eles viviam antes. E para a burguesia conseguir a propriedade, né, de certa maneira, ou os bens, ou os produtos, veio primeiro do que sua própria liberdade, ou que isso tenha vindo junto e a gente não saiba distinguir qual veio primeiro, né, que está atrelado uma coisa ou outra, ao meu ver, é quase que natural que alguém que enfim, está formulando uma teoria, pense que isso é algo justo ou justificável. Ah, mas aí isso vai pressupor, né, tratando-se de uma sociedade, essa sociedade, acho que todas as sociedades elas são desiguais, né, nós temos uma estratificação dessas sociedade, temos o que a gente pode chamar até de estamentos, né, em quase todas as sociedades, de certa maneira, né. Essas pessoas elas se reproduzem e por meio dessa própria teoria ela pode justificar isso. É legal? É moral? Eu acho que não. E é por isso que é passível de crítica, eu concordo com as críticas. Agora achar que é somente isso, aí eu já acho que é um erro também, tá. Exemplo prático, o trabalhismo foi derrubado pelo golpe militar de 1964 para evitar que o Jango colocasse em prática suas reformas de base. Dentre elas, a reforma agrária. Ou seja, estamos falando de desapropriação forçada. Iria ter indenização? Sim. Mas o proprietário do latifúndio não ia ter escolha, ou seja, a reforma agrária seria uma violação do direito à propriedade privada. E os liberais, naturalmente, são contra por conta disso. Mesmo que a reforma agrária naquele momento significasse uma economia muito mais produtiva e dinâmica. Porque uma vez que a terra fosse distribuída, você iria possibilitar um maior nível de renda geral à população, porque o capital produtivo ligado à terra seria desconcentrado e, por consequência, a economia teria uma maior demanda efetiva que poderia absorver de forma muito mais forte a nossa produção de bens internos. Aí eu faço uma contra-pergunta para o Charlie. Ele você acha mesmo que os fisiocratas do nosso país, do nosso Brasil, eles são liberais? Eu tenho lá as minhas dúvidas. Porque com tudo que eu vi, né, eu sou professor de história, com tudo que eu pude estudar, né, dentro da história desde o Brasil colônia, ao meu ver, os fisiocratas eles são conservadores. Ah, mas muitos liberais não apoiam. Tudo bem. Agora você fala, os liberais não aprovam isso, não permitem isso, como se dependesse de nós, o Jango, né, fazer as reformas de base, eu acho que fica um pouco complicado, certo? Ah, os liberais, principais liberais daquela época, não concordavam. Beleza, pontuado. Mas achar que, por exemplo, o Brasil ele tem um uma elite liberal nesse sentido que a gente está trabalhando aqui, que a gente está tentando explicar aqui, eu acho um pouco equivocado. Eu acho que a gente pode até falar que a gente tem conservadores liberais, certo? Ou seja, utilizando aqueles conservadores que são aqueles caras que já conquistaram a terra desde as colônias, estão aí na sua família essas terras, e muitos conseguiram também depois por meio de políticas aí, né, de compadrio com o Estado, certo? E se tornam liberais no sentido neoliberal da palavra, porque é muito mais vantajoso para eles. E aí eu concordo com o Charlie. Agora falar, o liberal ele não aceita isso, eu sou totalmente contrário. Eu sou totalmente contrário. Eu sou a favor de uma reforma agrária. Eu sou a favor de reformas de base. Eu sou a favor de tudo aquilo que o Adam Smith falava. Justiça, defesa e instituições, né? Tem instituições que são essenciais, né, para a nossa sociedade. E combater, claro, combater monopólio, combater essas anomalias no mercado. Então, o Adam Smith ele já meio que, eh pressupõe, né, se você interpretar o Adam Smith, ele já pressupõe esse tipo de intervenção. É uma intervenção conforme a gente, sei lá, poderia comparar com a China, por exemplo? Não, claro que não.
Mas o mercado ele tem que funcionar dentro, né, de um arcabouço institucional, né, que permita justiça, leis, propriedade, infraestrutura, educação. Ah, mas muitas dessas dentro dessa própria reforma agrária do João Goulart, por exemplo, muitos desses donos de terra, eles estão irregulares. Aquele liberal que não defende que esses caras sejam punidos a rigor da justiça e da lei, né, ou seja, das instituições, esse cara não pode se chamar de liberal, compreende? Então, assim, é uma discussão que ela não é só, prática nesse sentido, ela é teórica também. Tem jeito de fazer uma discussão só prática do liberalismo? Tem. Tem como fazer uma discussão só teórica? Sim, mas tem hora que as 2 vão vir acoplada. Esse é um caso deles. Na prática, esses liberais que o Charles está citando não aceitavam, por conta da propriedade privada. Mas a rigor de quê? À luz de qual referencial teórico? Se for, por exemplo, do Adam Smith, é permitido, né, é permitido e é justificável. "Ah, mas aí é socialismo". Pô, hoje eu acho que o Adam Smith seria um socialista, bem dizer, né. Só que foi dado um golpe para se evitar que isso acontecesse, porque a noção liberal de propriedade se sobrepõe à própria efetividade produtiva, que poderia ter tirado milhões de famílias da miséria. Então eu não sou. Se a gente fosse literalmente liberal, ô Charlie, aqui no nosso país, né, conforme o liberalismo que a gente conhece, né, mão de obra assalariada, um tecnicismo, né, que a gente pode vamos chamar assim, né, é um implemento da técnica, né, de maneira integral, nós seríamos 3 vezes o que a Alemanha é. Nós seríamos basicamente o que a Alemanha é, certo? E a gente não é a Alemanha. Nós somos fisiocratas desde a colônia, nós somos conservadores desde a colônia. Temos arroubos liberais? Temos, mas não somos. De fato não somos. Porque quando no frigir dos ovos, Charlie, as pessoas eh, elas preferem ficar confortáveis e é difícil de defender o liberalismo. É difícil você entrar em pautas que são extremamente capciosas ou impopulares, né, se tratando de um país, por exemplo, que é extremamente religioso. Como é que você vai falar, por exemplo, aí eu tô tentando trazer uma outra discussão, amplificando a discussão para vocês verem, gente, como é que não é tão simples assim. Aí fala sobre aborto, por exemplo. Aí rapidamente, né, muitos desses que são liberais já se tornam conservadores. Não, opa, não, eu sou contra por conta disso, por conta de Deus, por conta daquilo outro, minha religião não permite, pá-pá-pá, pá-pá-pá. Enfim, eu já não vejo dessa forma. Você é liberal de fato, você tem que defender algumas coisas que são impopulares, à direita e à esquerda, certo? E ao meu ver, o João Goulart, né, ele não conseguiu passar esse tipo de reforma de base, porque o Brasil é conservador, é fisiocrata, tá ligado ao agronegócio, que é algo que o próprio Getúlio, que você sabe muito bem, não é que combateu, mas tentou criar uma burguesia industrial, porque sabe o ganho que a burguesia industrial traz para um país. É só novamente compararmos, né, o nosso povo com o povo alemão. É só comparar Brasil e Alemanha. O que que a Alemanha tem de melhor que a gente? Tem mais terras agricultáveis? Tem um povo mais trabalhador do que o nosso? Tem o quê? Mais intelectualidade? O que que eles têm? Intelectualidade vai ser meio que subjetivo, né, mas a gente conhece, por exemplo, muitos autores alemães. Nós que somos brasileiros, que, enfim, gostamos de livros, né, a gente sabe que tem muito intelectual brasileiro extremamente, né, capaz, né. Só que se você for perguntar para esses mesmos liberais aí que o Charlie está citando, esses caras não sabem citar um intelectual brasileiro, né, ou um não, mas vamos lá, 10 intelectuais brasileiros, né, de direita à esquerda, por exemplo. Agora se falar de alemão, de inglês ou de norte-americano, eles sabem citar um monte, começando com Mises. Então eu acho que assim, faz parte da nossa do nosso pacote, né, do que a gente é enquanto sociedade. Colocar tudo isso na conta do liberalismo, pra mim, eu acho que é injusto. Eu acho que é injusto. "Ah, mas o sistema é capitalista". Ué, nós não temos aí correlações de força dentro do próprio capitalismo, nós não temos aí a banda tocando.
Vocês acham que só os liberais é que comandam tudo? Por conta da ordem ser uma ordem liberal burguesa, é só os liberais que comandam tudo? Ao meu ver, hoje quem comanda tudo, né, quem comanda tudo, são esses que a gente chamamos de conservadores liberais, né. E na economia, muitas vezes utilizam-se do neoliberalismo, e quando a gente vai tratar de pautas sociais, constitucionais, né, ou jurídicas, eles são extremamente conservadores. Eu não sou assim, né, eu não sou assim, e não vejo o liberalismo, eh, e eu falo que o liberalismo de fato, né, um liberalismo honesto, tratando dessas coisas como são tratados, né, enfim, pelos liberais brasileiros. Sou contra a propriedade privada, mas a questão do desenvolvimento, ao meu ver, está acima dela, tá? Lembrando que Concordo. eu acho que o desenvolvimento só acontece quando você tem uma unificação entre o poder público e a propriedade privada dos meios de produção. Perfeito. Concordo com o Charlie. E uma das coisas que eu gosto muito no trabalhismo é isso. Esse desenvolvimentismo, ao meu ver, é o que une o melhor de, assim, de vários mundos, né? Aquilo que tem no liberalismo, aquilo que tem no socialismo, aquilo que tem no trabalhismo enquanto corrente dentro, né, do próprio. Assim, eu considero o trabalhismo uma corrente dentro do próprio liberalismo, né? Enquanto uma corrente, assim, por mais que seja um grupo, né? Uma corrente que é permitida, que só se tornou possível dentro desse liberalismo. Tá? Eu posso estar enganado, eles podem ter uma leitura diferente disso, mas enfim, eu gosto do trabalhismo. Lembrem-se, não sou socialista, só que entendam que n- ser a favor e entender a necessidade da propriedade privada não é achar que ela é a última instância válida sobre tudo. Tá? Um outro ponto fundamental também é que no liberalismo a economia deve ser guiada especificamente pelo lucro, quando existem questões ligadas ao desenvolvimento que são muito mais estratégicas do que lucrativas em si. Então, o lucro nem sempre é uma realidade necessária, a depender do objetivo de transformação que você está almejando. Outro ponto problemático. É, de fato sim, né, o lucro, e aí o lucro, gente, a gente pode, tentar resumir, né, ou transformar numa outra palavra em interesse, tá. Porque quando fala somente lucro, a gente basicamente busca: "Ah, eu quero ter mais". Isso vai depender do seu interesse, então o lucro ele está atrelado ao interesse do indivíduo, tá. Acho que é bom a gente pontuar isso, para não parecer que todo mundo tá buscando lucro, tá. Pessoas buscam os seus interesses, eu acho que seria uma palavra até melhor. Mas enfim, isso é verdade, concordo com o Charlie. É a noção de que o mercado seria uma espécie de entidade neutra, quando na Não. verdade o mercado é profundamente atravessado por relação de poder, justamente porque a política é indissociável das relações econômicas. Aí o liberal diz assim, então, mas eu defendo que o mercado não deve sofrer nenhum tipo de interferência do poder, não deve sofrer nenhum tipo de interferência política. E para mim, esse é um outro problema. O liberal, via de regra, sempre está defendendo um sistema que, na minha opinião, é absolutamente idealista. Um sis Tá, beleza, tá defendendo um sistema que é idealista? Tudo bem, pode até ser, mas novamente, essa questão da famosa mão invisível, gente, que é, né, é quase uma falácia, tá? Eh, Resumindo, ao buscar o seu próprio interesse, o indivíduo ele frequentemente ele promove, né, o da sociedade mais eficazmente, né, ou seja, do que quando pretende promovê-lo. Resumindo, o que que o Adam Smith está querendo dizer com isso? Quando eu quero buscar o meu interesse, eu vou adaptar esse meu interesse àquilo que as pessoas também estão interessadas. E aí, por que que o exemplo da cervejaria, né, da cerveja e da padaria são bons exemplos quanto a isso? Você vai ser intransigente nessa sociedade onde essas trocas ocorrem, onde o mercado ele ele é muito fugaz, as coisas acontecem, as relações sociais acontecem. Você vai ser intransigente em querer os seus interesses acima de tudo? Não. Você quer sim colocar os seus interesses, correto? Mas tem os interesses das outras pessoas e você, em busca desses seus interesses, você se adequa, né, para promover de maneira mais eficaz aquilo que o outro também tem como interesse. Se eu quero ser, sei lá, ter uma mansão, eu quero ser muito rico sendo um padeiro, eu vou tentar fazer os melhores pães para essa sociedade, né?
E aí, vamos supor, tal bairro gosta de, sei lá, pão francês, enquanto outro bairro gosta de, sei lá, rosca. Eu vou ao meu interesse, que é ficar rico, né, que tá dentro dessa conta, dessa equação, eu vou equalificar isso. É melhor para mim vender para lá, vender para cá, ou só vender ali, ou vender para os 2? Em qual quantidade eu posso vender para os 2? Ah, mas o pessoal daqui, né, do pão francês não tá gostando desse pão, tá falando que esse pão tem que melhorar, então eu vou melhorar, vou ficar ser mais eficiente, vou tornar o meu produto melhor. Então, entende, gente? Essa regulação, ela acontece quase que de forma, eu posso dizer, quase que de forma subjetiva, ou, vamos dizer, quase que uma sensação das pessoas, né. Você sente isso, né. Claro que eu tô falando de uma maneira mais informal, né, mas de certa forma você vê que aquilo ali é necessário. Meu pai, por exemplo, é dono de bar. Meu pai há muitos anos atrás vendia só pinga, não tinha, enfim, não tinha, tinha só um rádio lá tocando. Com o tempo ele achou necessidade de colocar uma televisão, passar notícia. Com o tempo, viu a necessidade, porque as pessoas perguntavam se passava jogo. Meu pai teve que colocar uma Sky. Com o tempo ele teve que assinar um canal de jogo, para poder passar Brasileirão, por exemplo. E até hoje tá desse jeito. Com o tempo, colocou uma outra TV para passar um outro jogo simultaneamente. Entende como é que é esse tipo de mão invisível que o Adam Smith está falando. Ele não está idealizando, e aí, gente, tem que tomar muito cuidado. Eu sei que o Charlie tá tendo respeito em falar disso, mas tem que ter muito cuidado em falar nesse tipo de ideal. O Adam Smith mostra a sociedade como ela é e como talvez ela deveria ser, tá? Mas ele não idealiza nesse sentido não, o Adam Smith não. Se a gente falar que os liberais de hoje em dia, né, principalmente esses neoliberais, eles idealizam a sociedade, aí eu vou concordar com ele. Por isso que eu vim reagir a esse vídeo, porque muitas vezes fica dúbio, né, eu não sei do que ele está falando de fato, se é do Adam Smith ou se é dos neoliberais, né, ou seja, desses liberais que tentam fazer uma leitura do Adam Smith ou do próprio neoliberalismo. Então, isso, né, não significa isso que o Charlie acabou de falar, isso não significa que o mercado é perfeito. O Adam Smith já sabe disso. E o Adam Smith, interpretando o Adam Smith, você consegue perceber isso. E você também consegue, perceber, né, que ele e esse mercado, né, e não significa que esse mercado dispensa instituições não, tá, gente. Ou seja, o Estado. O Adam Smith não vai falar isso. Então eu não vejo como uma forma idealista não, pelo menos a minha leitura não é essa. Para o próprio Adam Smith, então, né, a gente tem um mercado funcionando dentro de um arcabouço institucional. Novamente, justiça, leis, propriedade, infraestrutura e educação. Só que ele é limitado pelo seu tempo e pelo seu cotidiano, pela sua sociedade. As críticas que serão feitas a ele são válidas, mas são críticas que são, né, póstumas. Ou seja, são feitas por uma sociedade já no futuro. Assim como a gente tá fazendo essa crítica a um cara do século, né, 17 para o 18. Ele tá aqui no nosso período fazendo essa postulação? Não. Ah, mas tem pessoas que fazem essa postulação no nosso período. Então a gente critica essas pessoas, correto? Então por isso que quando eu falo assim: "Ah, os liberais, né, os trabalhistas, os conservadores", eu acho que isso é muito complicado de falar generalizando. Eu, por exemplo, vocês não vão me ver aqui ficando criticando marxista não, gente. Eu não faço isso porque, assim, ao meu ver, primeiro é uma perda de tempo, ao meu ver, tá. Eh, Segundo, eu acho que as temáticas elas são pontuais, aí cada escola, cada ideologia, né, analisa aquela questão, aquela temática à luz da sua proposição. Ah, eu quero falar sobre aborto, eu vou falar à luz do marxismo, né, do materialismo, enfim. Eu vou falar, dentro da moralidade católica, lá os conservadores, né, ou os liberais conforme, né, esse toda essa, escola liberal, né, e aí cada um analisa aquela temática e a gente vê o que que é melhor.
Agora, enquanto um todo, o liberalismo não dá conta mesmo não. Só que eu acho que não é bem assim como o Charlie falou nesse momento do vídeo, nesse momento em si. Sistema que na prática você não verifica na realidade, né, que nunca existiu. O Adam Smith, por exemplo, achava que os monopólios não deveriam existir, quando na verdade o monopólio e o oligopólio são características intrínsecas ao sistema capitalista e que são responsáveis também por garantir o seu desenvolvimento, como iria colocar o Schumpeter ao falar da destruição criativa, e na minha opinião, assim, Schumpeter estava certo, tá? Mas aí, Charlie, a gente tem que entender. O Adam Smith, ele tem contato com todo esse tipo de informação que a gente tem? Ou ele tá falando daquela realidade que ele tá vivendo ali? Porque o que eu pude ler do Adam Smith, ele tá falando da realidade que ele vive, ele tá descrevendo ela e tá propondo algo dentro dessa realidade, né, uma normatização dessa realidade, correto? Ele consegue fazer esse tipo de abstração que a gente faz, de, ó, se distanciar do objeto, dar conta de todas as informações que tem ali, de todos os sujeitos envolvidos ali, ou não? Porque ele tá fazendo uma crítica ao que você acabou de dizer, ao mercantilismo. E o mercantilismo tem tudo isso que ele criticou: monopólio, intervencionismo em excesso, protecionismo em excesso. Então, assim, metalismo, tem diversas coisas que ele tá criticando ali, em relação àquilo que ele tá vendo na realidade dele. Por isso que eu falo, gente, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai analisar alguém que é distante temporalmente. Porque é muito complicado, é muito complexo. Geralmente, eu prefiro fazer esse tipo de análise de autores mais próximos da gente. É por isso que eu não fico falando sobre Marx. Vocês não vão me ver falando sobre o Marx aqui. Você falar sobre a ideia dele, aí eu reinterpretar a ideia que o Marx postulou lá atrás, reinterpretar na nossa sociedade agora, eu acho super válido. Eu acho que é isso que tem que ser feito, tá? Mas eu, por exemplo, eu querer criticar o Marx utilizando elementos da nossa sociedade atual, para mim, eu acho que é muito injusto. Assim como geralmente as pessoas fazem com o próprio Adam Smith. Eu acho extremamente injusto. Tá? Eu tento ser minimamente honesto nesse sentido. Tô falando que o Charlie não tá sendo honesto? Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que é uma leitura que ele tem. Então, ele não é liberal. E eu aceito essa leitura dele. É normal que tenha esse tipo de leitura. Mas eu tô tentando também colaborar com ele. Ou seja, o liberalismo ele não é utilitarista. Ele é uma ideologia moral e normativa, só que toda doutrina moral e normativa tem sempre tendências de incompatibilidade com a realidade. Nesse sentido, e aqui vai uma provocação, o liberalismo não se difere muito do socialismo, porque o socialismo também é uma ideologia moral e normativa. Não à toa, eu não sou nem liberal e, como já disse, também não sou socialista. E olha, Não difere de nenhuma outra ideologia. Qualquer ideologia, de certa maneira, é moral. E de certa forma também é normativa. Isso eu concordo com o Charlie. Só que, só que, a gente consegue refinar essa conduta, a gente consegue refinar esse referencial teórico, consegue refinar a ideologia. Eu acho que é isso que os liberais fazem, é por isso que eu trouxe aqui o Rob House, é por isso que eu trouxe aqui o Thomas Paine, é por isso que eu trouxe aqui o John Rawls. Então, assim, e é o que eu vejo dentro do liberalismo, e é por isso que eu sou liberal. Eu tenho essa liberdade para fazer essas interpretações do que foi, né, o liberalismo durante a história e trazer esses conceitos para a sociedade que eu vivo, tá? E nessa sociedade que eu vivo, muitas vezes eu vejo que é incompleto, não dá conta de tudo, mas eu tenho uma base para isso, entende? Eu acho que esse é o argumento principal que um liberal deveria ter. Ah, mas é muito simples. Ué, precisa ser extremamente robusto? Eu não acredito que precise. Quer discutir o conceito de liberdade? Como é que a gente vai discutir o conceito de liberdade? À luz do quê? Quais as críticas postas? Em qual sociedade a gente está vivendo? Né? Qual sociedade a gente está analisando? Eu prefiro analisar a sociedade a qual eu vivo enquanto liberal. Ah, mas você defende escravidão? Nunca defendi, nunca vou defender. Você defende o direito das pessoas, num geral? Defendo. Ah, você defende patrão? Você não vai me ver defendendo o patrão aqui.
Até mesmo porque o Adam Smith não faz isso. Ele vai falar, né, que leis para empregadores, elas geralmente elas não são faladas, né, e elas são moralmente ruins. Eu tenho certeza que o Charlie vai concordar comigo. Tá vendo? É uma quase que uma norma moral, que é uma norma moral, na verdade, uma visão moral da sociedade. E o Adam Smith tá pregando. Aí a diferença é que nesse sentido ele concorda, o próprio Charlie vai concordar comigo. Então assim, esse juízo de valor, se é bom ou ruim, se serve ou não serve, assim, eu deixo de lado. Eu acho que serve para quem segue isso, né, seja o liberalismo, o marxismo, conservadorismo ou o trabalhismo, né. Agora se funciona, aí é outros 500. E como funciona, aí são outros 500 ainda, tá. Olhem que até agora eu só me atentei a demonstrar o porquê não sou liberal me baseando em uma crítica ao liberalismo que eu acho que é decente intelectualmente. Porque, infelizmente, a história do liberalismo é uma história de declínio intelectual. Se Concordo. você é um liberal que anda por aí falando de Estado mínimo, eu sequer respeito você, tá? O próprio Adam Smith não falava de estado mínimo, tá. E aqueles que seguem fielmente o que o Adam Smith falava, não falam de estado mínimo, tá bom. Quem fala isso são os neoliberais. Lamento. Eu sequer acho que tem qualquer coisa a ser discutida nesse sentido. Nunca houve na história do capitalismo qualquer espaço para esse negócio de Estado mínimo. Isso é uma Perfeito, ideia concordo. completamente vulgar. E pior, porque no Brasil se estabeleceu uma narrativa generalizada de que reduzir o Estado era acabar com o ministério, ou que o tamanho do Estado podia ser medido especificamente de acordo com a carga tributária dele. E aí eu fui obrigado a ver gente dizendo que os Estados Unidos era um país com pouco Estado, quando na verdade ele só se tornou a potência que é Uhum. por conta de uma participação massiva do seu Estado de um jeito que o Perfeito, Brasil nunca fez. perfeito. Tá? Ou então aquele papo de que o capitalismo é simplesmente um sistema de trocas voluntárias. Meu irmão, isso não se sustenta Não, não, nem a não partir é. dos próprios autores liberais. É só você ler o próprio Adam Smith Uhum. para ver que essa é uma ideia ridícula. Ah, mas os austríacos falaram que. Meu irmão, tirando um grupo muito seleto de autores, como Menger, como von Heiser, como von Bauer, a escola austríaca é o que há de mais vulgar na economia. Se você pegar os seguidores, então, é aí que o negócio fica tenebroso. Até hoje eu me lembro do Fernando Urich dizendo que todo gasto estatal, por definição, é ruim. Cara, não tem nem como levar um negócio desse a Não, sério, tá? É os infantil. austríacos Não não à tem jeito, toa, gente. o guru da Felizmente escola não dá. austríaca no Brasil é o von Mises, que só não é pior do que o Hofbauer, porque esse sim, pelo amor de Deus, até criança ele queria vender, né? E esse declínio do Uhum. liberalismo se deu porque as premissas centrais foram sendo cada vez mais radicalizadas. Mas olha que interessante, né, ele utilizou o Hofbauer como exemplo, né, do Hofbauer querendo vender crianças. Tá vendo como é que muitas vezes as justificativas que elas e as normativas que muitas vezes elas podem ser morais, elas são importantes? A gente pode até discutir, né, qual é a importância desse tipo de coisa, né. Mas olha só, é moral você vender crianças? É uma pergunta válida, e aqui eu tô até fazendo uma, né, uma contra-pergunta para o próprio Charlie. Tá vendo como é que é difícil a gente separar essas coisas? Eh, na própria história é difícil separar, né, porque a gente moralmente é construído com tudo aquilo que nos trouxe até aqui, certo? Sejam conservadores, sejam liberais, sejam anarquistas, sejam anarcocapitalistas, sejam socialistas, sejam trabalhistas, sejam comunistas, enfim, todo mundo tem alguma carga de moral, né, que traz até aqui. Normatizar, né, essas regras em cima da moral é válido? Eu tenho lá as minhas dúvidas, tá? E eu concordo com o Charlie, não é muito ideal não, porém é feito, é feito. Mas isso também evita esse tipo de radicalização, tá? Esse tipo de radicalização só acontece, né, geralmente por entes que são imorais, tá? E na medida em que você radicaliza o discurso, você deteriora a sua sofisticação. Só para vocês Concordo, terem uma ideia, John Maynard Keynes era liberal. eu A sei, é Revolução isso, Keynesiana foi uma revolução dentro dos moldes das próprias concordo. premissas liberais. Mas o negócio descambou a tal nível que hoje, até para mim,
chamar o Keynes de liberal me parece meio absurdo, porque o neoliberalismo que superou o keynesianismo jogou o Keynes à esquerda do negócio. Aham, É igual a perfeito. discussão sobre o FGTS. O FGTS foi uma medida Liberal. liberal do governo militar e ele veio da cabeça do Eduardo Campos, que é um dos Uhum. queridinhos dos liberais. Tá? Mas hoje os liberais tratam o FGTS como se ele fosse um negócio criado por socialista. Arthur Duval e companhia, né, gente? Pelo amor de Deus. Respeite-nos, né? Respeite-nos. E claro, né, eu não poderia deixar de dizer que eu não sou liberal porque eu me oponho de forma radical ao novo consenso econômico que rege a economia brasileira. As premissas do desenvolvimentismo são antagônicas ao neoliberalismo e hoje, infelizmente, é muito difícil diferenciar os liberais dos neoliberais porque todo mundo basicamente defende a mesma coisa, com quase sempre os interesses dos ricos sendo favorecidos em detrimento do interesse da população mais vulnerável. Chegamos no ponto que eu queria, né, encerrar o vídeo, tá? De fato, hoje fica difícil de diferenciar liberais de neoliberais por conta dessa defesa intransigente, né? Desse desse protagonismo do empreendedorismo, né? E de fato, sim, tem acontecido muitos liberais, ou melhor dizendo, neoliberais, defendem essa corrida de empreendedorismo, de coaches e essa cultura do quase, cara, é quase uma religião, né. Hoje é uma das coisas que eu vejo de mais deletéria dentro do que a gente pode chamar de liberalismo, tá. Um liberal de fato pode defender algumas medidas, por exemplo, o Charlie vai estar falando aqui, né, das medidas que a gente defende hoje, o tripé macroeconômico. Hoje o tripé macroeconômico, gente, já não funciona. Em qual sentido? Funcionou como um mecanismo lá na década de 90 para brecar esse problema da inflação galopante. Porém, a gente precisa desenvolver o Estado, isso é claro para mim enquanto liberal. E se é claro para mim enquanto liberal, a gente tem que ou remover ou flexibilizar as pernas do tripé macroeconômico. Ah, mas nem o Fernando Henrique aceita isso. Ah, mas cara, eu não sou o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique tem a leitura dele, o Aécio Neves tem a leitura dele, o Ciro tem a leitura dele. Enfim, nenhum liberal é igual ao outro. Eu tendo a dizer isso, nenhum liberal é igual ao outro. Nós não somos marxistas para defender as mesmas pautas quase que do mesmo jeito, tá? Nós somos muito mais nuclearizados do que qualquer outra doutrina, seja conservadorismo, seja trabalhismo ou marxismo. É à toa que o marxismo, que são, né, bem críticos, toda vez que eles têm um cisma, né, dentro da própria crítica que eles postulam, eles separam num grupo diferente, né? Por isso que tem trocentas, né, designações, né? Marxista-leninista, marxista-maoísta, marxista, enfim, sei lá, tem tantas, stalinista, tem tantas aí que a gente até se perde. O liberal não, ele fala que é liberal, mas muitos temas a gente diverge, no maior ou menor grau, tá? Mas sim, eu concordo com o Charlie. Hoje a crítica liberal no Brasil é muito rebaixada, pouco referenciada, né? A gente tem essa quase que essa, e aí eu vejo quase que uma acoplagem, né, de uma uma ideologia, de uma corrente política, que seria o liberalismo ou o neoliberalismo, acoplado a uma corrente religiosa, que seria, né, esses evangélicos pentecostais, tratando dessa teoria da prosperidade. Então quase que casou certinho, né, neoliberalismo com essa teoria da prosperidade. Um bando de miserável, um bando de passar fome, que acredita que eles mesmos, empreender por si só, eles vão chegar no topo do mundo. Aí milhões brigam por esse topo do mundo, um chega no topo do mundo, geralmente o que chega no topo do mundo é o que enganou todos os outros trouxas. Isso pra mim não é liberalismo não, tá gente? Vai me desculpar, isso pra mim não é mercado, isso não é nada do que o Adam Smith colocou no passado, tá joia? Isso pra mim chama-se oportunismo e pra mim os neoliberais eles são oportunistas. Não é à toa que eu não discuto com austríaco, sinceramente, eu não paro, já pude ler alguns, mas eu não paro nem pra
E olha que já me pediram aqui vídeos, né: "Ah, reage ao Cogos, reage aos austríacos". Cara, vai me desculpar, gente, é uma perda de tempo. Eu preferiria, reagir aos marxistas, do que reagir aos austríacos. Eu acho que os austríacos, eles sim, tá num nível de inteligibilidade que, eh, perpassa qualquer, percepção de realidade ou de prática, tá. Ah, mas o marxismo ele é mais prático? Ele pode até não ser prático, mas as críticas que ele faz à prática, né, sejam elas teóricas ou as práticas liberais ou do próprio sistema capitalista, são extremamente importantes. Então assim, eu gostei muito do vídeo do Charlie, acho ele um rapaz muito inteligente, tá. Eu sei que, claro, a leitura dele vai ser limitada, eu não sei se ele leu tudo aquilo que eu coloquei aqui, e também não sei se a interpretação dele de tudo que eu falei aqui, vai ser a que eu tô achando que é, certo? Então assim, é normal gente, é normal da intelectualidade ter algumas diferenciações, né, nessa comunicação. Aquilo que eu falo aqui, às vezes, o Charlie ele pode interpretar de outra forma lá, às vezes o que ele falou aqui, né, eu posso estar interpretando de uma maneira errada, coisas que muitas vezes numa conversa, né, numa mesa redonda, num debate, a gente consegue se aproximar melhor. Às vezes nesses vídeos que são de react, de resposta, a gente não por conta da distância, a gente não permite essa conversa que muitas vezes aparam essas arestas. Então, assim, gostei muito do vídeo do Charlie, entendi por que que ele não é liberal, tá, e eu postulei do porquê que eu sou liberal e do que eu entendo enquanto liberalismo. Eu sei que não dá conta de tudo, tá, sei disso, sei que tem problemas, só que eu entendo que dentro do liberalismo a gente já conseguiu reverter muito desses problemas enquanto ideologia. A prática ela é literalmente desafiadora, tá, gente. Falar que a gente consegue transportar as coisas da teoria para a prática de uma maneira simples, quem fala isso geralmente está atrelado a teorias totalitárias, que simplifica qualquer tipo de resolução. E não, não é fácil. Um liberal que virar para você e falar que as coisas são simples, é mentira. Ou qualquer outra, mas principalmente dentro do liberalismo. E falar que é fácil, que é simples uma situação, corre desse cara, tá. São complexas, as próprias os próprios entendimentos das situações são complexos, não tem, pensamento majoritário e que defina algo, ou que implante algo, e a gente pôde ver aqui na própria exemplificação do Charlie sobre o John Locke lá no passado, né. Será que todos os iguais ao John Locke, né, eram proprietários? Eram homens juridicamente iguais? Então essas perguntas elas devem ser feitas e claro, se possível, respondidas. E caso um dia elas respondidas e a gente entendendo a prática dessas que levaram a essas perguntas, modificar essas teorias e também essas práticas, num sentido de reformar essa sociedade. Eu sei que é uma palavra que os marxistas não gostam, né, reformas, né, eles não gostam disso, eles querem uma ruptura total, é justo que eles queiram, mas enfim, eu acho que a sociedade ela só muda com essas reformas. E enquanto liberal, eu acho que essas reformas elas vão sendo feitas. Tem demorado? Tem. Eu queria que fossem muito mais rápidas, eu gostaria. Queria que todo mundo fosse igual, queria que todo mundo tivesse o mínimo para poder sobreviver. Eu queria que a sociedade ela de alguma maneira ela fosse um pouco mais moral em algum sentido, né. Ou seja, pensar o que é certo e errado, né, segundo algumas perspectivas. Pra gente poder conviver em sociedade, levar uma sociedade autônoma de fato, né, onde o indivíduo ele é autônomo dentro das liberdades que são possíveis nessa sociedade ao qual ele está inserido. E aí essa é a minha visão de liberalismo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Às vezes eu fui um pouco prolixo aqui em algumas passagens, já temos aí quase 2 horas de vídeo, mas apesar do vídeo do Charles ter 28 minutos, a gente reagiu a 25. eh, eu gosto de deixar bem clara a minha posição, tá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo chegue até o Charlie para ele poder, enfim, analisar e, né, Charlie, se você for ver esse vídeo, coloca no
1,5 aí para ficar mais rápido, pelo menos as minhas explicações, para não ficar tão cansativo, tá. E espero ter outras conversas dessa, né, seja com o Charles, seja com o Tamir, seja com o próprio Crep, mas enfim, estou sempre aberto ao diálogo com qualquer um, beleza? Pessoal, muito obrigado, até um próximo vídeo, valeu.